Boa tarde a todos. Nós estamos dando início aos trabalhos da segunda mesa do simpósio Rumos Arte Cibernética, um evento que está apegado à exposição. Vocês estão todos convidados a visitar. A exposição fica aberta até dia 4 de setembro. E esse simpósio ele foi montado com os contemplados da carteira de pesquisa desse programa Rumos, né? O programa Rumos Arte Cibernética. Então, nós montamos as mesas em função de algumas pesquisas conexas. Ontem, por exemplo, nós tivemos a primeira mesa com pesquisadores que estavam desenvolvendo projetos com interfaces, né? Seja interfaces para voz, interfaces para TV digital, interfaces para instrumentos musicais. E essa segunda mesa de hoje, que se chama Arte Colaborativa e Criação em Rede, nós convidamos 2 contemplados do Rumos Pesquisa que estão desenvolvendo e desenvolveram pesquisas muito em direção a essas duas linhagens, né, que é arte colaborativa e criação em rede. Arte colaborativa, hoje, é uma tendência muito importante. Tem aquela expressão, inclusive que está bastante em voga, que é o crowdsourcing, que são artistas que se reúnem para fazer criações coletivas. E a arte em rede está ligada a isso em função de que a rede permite que essas colaborações sejam efetivadas de uma maneira mais contundente. Enfim, eu quero apresentar aqui à minha esquerda o João Paulo Cavalcante Rolim, né, que inscreveu uma pesquisa que chamava Spot Radio. Ele vai falar sobre isso. E aqui à minha direita, a Tatiana Giovanni Travisani, que escreveu e foi contemplada com uma pesquisa chamada As Imagens de Cidade através da Poética Interativa de Criação em Rede. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o João Paulo, aqui, à minha esquerda. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço ao Instituto aqui e a Guilherme. Acho que isso. Bom, a minha pesquisa foi tema de mestrado, certo? Foi feito em conjunto com o meu orientador, Geber Ramalho. Inclusive, outras pessoas desse simpósio aqui também foram orientadas por ele. Ok. Como o Guilherme falou, hoje a internet é um palco de pessoas que querem produzir algo em grupo, fazer alguma coisa no crowdsourcing, certo? Daí você tem exemplos. Hoje em dia, o Google provê muitas das coisas que a gente pode ver de legal na internet, como o Google Docs, que você pode compartilhar coisas, textos, planilhas entre várias pessoas e fazer um trabalho colaborativo em cima disso. O próprio YouTube, que apesar de ser uma coisa de vídeo, as pessoas estão colocando lá vídeos em cima de vídeo. Tem pessoas que fazem músicas em cima de vídeos que as pessoas postam lá. Então, também se constitui um trabalho colaborativo. O próprio Wikipedia, acho que é um exemplo bem forte, onde qualquer pessoa pode colocar informações válidas lá. SourceForge é mais para codificação, pessoal mais nerd. Não sei nem se existe ainda isso, porque acho que hoje em dia se usa muito Google Code. Bom, e seguindo essa linha do crowdsourcing, eu queria apresentar para vocês um grupo que existia há poucos anos atrás, certo? Em que minha
a base da minha pesquisa foi em cima desse grupo, cujo eu participava, certo? De onde eu peguei várias informações, que ele é chamado Recombo. É um grupo artístico de criação coletiva de obras multimídia, certo? Que compõem web art, performance, instalações ao vivo, literatura, música, intervenções urbanas, uma coisa bem completa mesmo. E muita gente participava disso em todo o Brasil. Alguns exemplos de obras que eles fizeram: o Translocal Mixer, Pause and Play, o Rádio Recombo, o Transmídia, que foi realizado aqui no Instituto Itaú Cultural em 2003. E aí sempre trata de questões multimídia, né? Não ligado a apenas uma mídia. Você tem sons, tem imagens, faltou aqui textos também. E para você ter uma ideia da importância do Recombo, alguém de vocês já deve ter escutado sobre o Creative Commons, certo? Que impõe regras de autoria em cima de obras. Eles criaram uma licença em homenagem ao Recombo, que naquela época realmente era bem pioneiro. Só tirando aqui para embasar mais a pesquisa, eu retirei de e-mails da lista de discussões do próprio Recombo, as pessoas. Esse e-mail aqui já traz exatamente o que a gente tinha que abordar. Vou ler para vocês. Faz pouco tempo que tivemos a experiência muito bacana. Vamos seguir a mesma lógica para produzir um CD do Recombo. Isso foi feito por HD Mabuse, que é uma figura também bem conhecida, assim, até nacionalmente, já que ele é um dos idealizadores do movimento Mangue Beat em Pernambuco, que se disseminou no mundo inteiro também. E aí, continuando as palavras deles, para fazer isso funcionar e, quem sabe, transformar isso numa receita de bolo para produção de música aberta, colaborativa e descentralizada, precisamos de um entendimento único que deve ser feito. Acho que o grande sucesso do negócio é ter todas as músicas com elementos de muitas pessoas. Uma ferramenta para a troca de arquivos. Proponho que samples sejam trocados direto no CC Mixter. Já criei um usuário do Recombo, login, etc. Bom, esse foi um e-mail que o Mabuse mandou para o pessoal todo do Recombo, bem antes dessa pesquisa, certo? Então, com observação nesses grupos, como o Recombo, a gente vê necessidades para prover um ambiente que fazem essa interação e gerem as obras. Só que você analisando os ambientes que existiam, pelo menos na época de 2006, hoje em dia tem ferramentas bem mais complexas, mas existiam limitações, certo, para esse tipo de colaboração. E aí a gente vê que realmente precisamos nesse mecanismo que dê suporte ao modelo de colaboração adotado, né? Que nesse caso daí via e-mail e via um repositório. Aí, nesses grupos, o uso de ferramentas e mecanismos colaborativos tem que ser sob demanda, ou seja, dependendo do tipo de mídia que é utilizado, que para aquela obra é utilizada uma ferramenta específica. E existe uma convergência ao modelo colaborativo, que é uma comunicação assíncrona. O que quer dizer isso? Geralmente isso é feita via troca de e-mails, certo? Então, o canal de colaboração, o canal de comunicação seria a principal lista de discussões, certo? E, como você viu lá, o site de armazenamento de arquivos. Geralmente, essas obras são feitas na máquina local
Ou seja, o usuário ele baixa o conteúdo, faz a edição e manda de volta. E daí avisa. Mais à frente eu vou mostrar o processo. E, logicamente, isso é uma obra fragmentada. Na verdade, isso é um ideal, já que as obras, muitas das obras são compostas por vários fragmentos, vários arquivos, melhor dizendo. E aí as etapas dessa produção, que no caso é multimídia, não só som, mas imagem e texto, tem um passo a passo, que seria a discussão de temas e ideias, primeiramente, a coleta de artefatos iniciais, a disponibilização dos artefatos, isso geralmente é feito por um moderador, edição descentralizada, as pessoas vão lá, sabem que os artefatos estão no servidor, no repositório, e fazem a edição, mandam de volta para o servidor, e existe um trabalho de moderação desses artefatos. E, por final, é disponibilizada a obra por completo. Aí está um esquema que descreve mais esse comportamento em troca de mensagens. Não sei se está aparecendo direito aí. Está aparecendo. Como eu disse, esse processo tem a ver muito com a afinidade do grupo ou do usuário que vai utilizá-lo. E tem vários sistemas com diferentes abordagens para esse tipo de processo. Bom, como você pode ver, a tendência do processo colaborativo é assíncrono, via e-mails, via mensagens, que as pessoas podem responder em seu tempo. Isso acaba também trazendo uma série de fatores, em caso de demora da obra sair e tudo mais. Só que no processo de criação musical, isso também pode acontecer. Só que quando você fala em eu quero uma obra que me traga um resultado em tempo real, então isso daí já pode ser um requisito a mais para performance e reprodução do que já foi feito anteriormente. Certo? Isso se embasa o sistema musical colaborativo. Daí eu já passo para alguns exemplos que existem na internet, bom, não sei se existe ainda, porque década de 90, né? Final da década de 90, mas essas foram uma das obras precursoras, assim. Webdrum, só que ele não salva as obras, foi feito, acho que em Java. Se tem o Fmall, que também é do final da década de 90, já traz uma interface bem diferente, abstrata. As obras aí eles já podem ser persistidas, no caso existe um banco de dados relacional, e sintetiza o som em tempo real. Logicamente isso é feito numa máquina, mas você baixa o software na sua máquina e faz a colaboração. Depois que você faz a sua obra, você envia. Ou seja, é um negócio um pouco assíncrono também. Já entrando na questão de abstração dos sons, nessa época aí começou a surgir as interfaces tangíveis. Por volta de 2002, 2001, você tem o AudioPad. Inclusive, essa daqui foi uma das bases do React Table, que hoje em dia está bem difundido. E aí você tem o PSO, foi de 2002, que é uma abstração dos sons em objetos. Síntese local, síntese de som local. O que é síntese? É você pegar ondas sonoras mesmo, você criar as ondas. Não somente a questão de MP3 e WAV, reprodução normal. E era uma obra de instalação local, feita em tempo real. Já chegando mais um pouco para cá,
você tem o GenSpace, 2006, já trata a obra como um sequenciador. E aí você tem como salvar, você tem um ambiente bem mais complexo de colaboração, onde você tem chats, você tem até versionamento de alguns artefatos. Seguindo essa ordem, aí insumos tirados de todas essas obras, aí eu posso chegar no Spot Radio. Qual a motivação e os objetivos que eu tive para fazer isso aí? Justamente todo esse ambiente colaborativo necessita de uma ferramenta, de um modelo também de interação para esse tipo de obra. Então, tem que dar suporte ao modelo de colaboração com mecanismos síncronos e assíncronos. E uma visão geral, deve ser um ambiente compartilhado, distribuído e, de preferência, versionado. Né? Porque se uma pessoa faz uma alteração lá, eu mando para o servidor, não sei, se eu não enviar alguma coisa para o pessoal, eles não vão saber se eu fiz uma alteração ou não. Daí foi idealizado 2 módulos para essa ferramenta. O módulo de edição e performance, que daí traria as interações síncronas. A pessoa loga num servidor, tem um chat, as pessoas veem o que você está fazendo. E um módulo de atualização, que seria as interações assíncronas. Nesse módulo, qualquer integrante teria a visualização final daquela sessão que você fez localmente na sua máquina. Esse módulo de edição e performance, ele foi idealizado para ter uma montagem de música em linha do tempo. As pessoas que estão acostumadas com Fruit Loops ou esses tipos de sistemas de composição musical devem estar mais familiarizado com esse tipo de sequenciamento. E as interações síncronas devem ser feitas por objetos compartilhados com canal de comunicação, no caso, chat. Interações assíncronas seria edição e criação local e com acoplamento do módulo de atualização. Desculpa se estou falando termos mais concretos, assim, mais técnicos, mas porque a minha formação é de ciência da computação, então eu sou um cara mais técnico mesmo. Bom, esse módulo de atualização daria descentralização do sistema, o suporte ao uso de vários repositórios. Essa é a ideia principal do sistema, trazendo um mecanismo de versionamento para verificações de novas versões. E aí teria também uma otimização das atualizações. No caso, teria fragmentação de cada arquivo, e cada arquivo teria seu versionamento. E o download e upload granularizado. Eu não precisaria estar baixando a obra inteira toda vez que eu quiser fazer uma edição, ou na hora que eu quiser subir alguma coisa, ele só sobe o que foi alterado. Nesse caso, a gente idealizou isso como uma obra, uma ferramenta que fosse utilizada para qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de mídia. Bom, como você pode idealizar um projeto, ele é composto por vários arquivos, que podem ser de som, ou de imagens, ou texto, certo? E aí você quer guardar isso em algum lugar. O sistema ele pode guardar em vários repositórios, não apenas um, como o CVS faz, como o Subversion e outras ferramentas fazem. Nesse caso, cada pessoa do grupo ele poderia ter um repositório e guardar esses arquivos e sincronizar tudo localmente. Esse é um modelo do funcionamento do Spot Radio. Eu vou ficar devendo a execução dele especificamente. O sistema operacional hoje em dia, na verdade, os servidores
eles não estão... Alguns dos servidores não estão online, então não dá para fazer Só para ter uma ideia, a sequência de softwares que embasou todo esse projeto, essa pesquisa, começou em 2003, como eu disse, com o rádio Recombo, que foi eu que desenvolvi, juntamente com Saulo Dourado. O Spot Sounds 1.0 foi na época da minha graduação, foi um projeto bem bacana, que eu posso mostrar aqui. O Spot Radio, que foi esse que eu disse agora, e o Spot Sounds 2.0, que está sendo feito e ele é para tablet. Então, basicamente isso. Eu queria mostrar aqui, primeiro, seguindo essa ordem, o Rádio Recombo. Talvez algumas pessoas não conheçam, outras sim. Mas essa foi o que foi mostrado aqui no Instituto. Então, você tem um sequenciador, certo? Nesse caso, as pessoas poderiam acessar online, em casa, salvar os seus loops e enviar para a instalação. Na instalação, o servidor tocava os loops e mostrava quem é que tinha enviado. Bom, só para o meu tempo estar acabando aqui, então eu vou passar para a próxima. Esse daqui é o Spot Sounds, já foi o próximo da sequência. Você vê que todos eles têm conectar-se sim ou não. É porque existe um servidor que eu posso conectar e várias pessoas ao mesmo tempo fazer a interação. Então, isso daqui já é mais baseado nas interfaces tangíveis, como o Audiopad. Daí eu posso sair modificando, fazendo minha música do jeito que eu quiser. Logicamente, isso é um pouco limitado em relação à síntese de som, né? Já que é web. Daí eu queria mostrar para vocês agora também essa outra versão no tablet. Só confirmar o IP aqui. Você vê que tem uma interface wireless. Você pode modificar o som. Existe um servidor aqui na minha máquina, então ele está recebendo toda a mensagem aqui e faz a síntese toda no computador, já que aqui não tem suporte a essa síntese. Bom, acho que é isso. Extrapolei o tempo aí, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado, João Paulo. É bacana que a sua pesquisa, a do Jerônimo Barbosa e do Jarbas, Jacome, tem muito a ver, né? Eles estão muito bem confluentes e é bacana como o mundo dá voltas, né? O Rumos Transmídia, de 2003, o Recombo foi um dos contemplados. Na época chamava Rumos Transmídia, o que é hoje Rumos Arte Cibernética. Então, é bacana como... Pois é. 2003, nós estamos em 2011, e a roda continua girando, e de uma forma muito interessante, muito progressivamente, né, vamos dizer assim. Agradeço bastante. E, logicamente, quando eu fui fazer a introdução, há poucos minutos atrás, eu esqueci, como sempre esqueço, de lembrar
essas perguntas, essa mesa está aberta a perguntas. Depois que a Tatiana falar, a gente vai abrir para perguntas aqui para o público. São perguntas por escrita. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por exemplo, o João Paulo falou que tem alguns termos técnicos que ele falou. Se vocês quiserem tirar dúvidas, estão abertos. Queria lembrar também que esse evento está sendo transmitido pela internet para o mundo. http://itaucultural.org.br. Quem for lá consegue assistir essa mesa pela internet, e quem está assistindo pela internet também consegue fazer perguntas por e-mail. Passo agora a palavra para a Tatiana. Obrigada, Guilherme. Queria agradecer a presença de todo mundo. Esse incentivo que o Itaú Cultural, através do programa Rumos, oferece aos artistas e pesquisadores, que é uma coisa muito legal, incentiva muito quem está nesse ramo, que é um ramo pouco contemplado, né, geralmente, tanto da pesquisa quanto da arte, e os dois juntos, então, aí fica menor ainda. Então, eu queria agradecer, foi muito importante ter sido parte dessa equipe, né? E inicialmente, vou apresentar minha pesquisa. Ela está em andamento ainda. Eu fui contemplada em 2009 pelo Rumos, e foi o mesmo ano que eu entrei no doutorado. Eu faço na Artes Visuais, na ECA, USP. E, então, ela é uma pesquisa que ainda está em processo e que eu tenho como... E eu tenho como meta terminá-la em fevereiro de 2013. Então, ainda falta um tempinho. Ela, inicialmente, tinha esse título provisório, que era As Imagens de Cidades através da Poética Interativa da Criação em Rede, que foi, né, como o Guilherme apresentou aqui. Mas ela foi... Isso acontece... Ela mudou um pouco o título, ela ficou um pouco mais enxuto e, conceitualmente, também ganhou, porque o que eu queria dizer não era só sobre interatividade, era sobre colaboração e participação coletiva. E, então, esse título de Redes e Cidades em Redes eu achei mais adequado, até porque cria um ciclo, né? E o que me interessa aqui é falar, como objetivo geral, desenvolver uma análise crítica de trabalhos artísticos em redes colaborativas que possuem as cidades como inspiração poética e hiperestrutura de atuação. Então, são trabalhos que têm... no mestrado, eu pude perceber que começou a ter um aumento significativo a partir de 2000, de artistas que se interessavam com esse tema, retomando a cidade como foco, né? Mas não só como imagem, como havia sido o título inicial, mas como inspiração geral, né? O convívio urbano e a dinâmica urbana, todas elas inseridas em uma grande quantidade de obras artísticas. E esse trabalho ele se interessa em reunir um pouco dessas obras atuais, que vêm a partir de 2000, e também, como específico, compreender por que, né, que teve esse interesse, por que ocorreu esse interesse nesse tema tão abordado atualmente. Aqui mesmo no Rumos, na exposição, tem alguns trabalhos, né, o do Cláudio, que fala sobre um jogo na cidade, e outros também que, de alguma forma, remete à cidade, e também produzir experimentações pessoais de obras artísticas. O método que eu estou utilizando, ele segue 3 vias. A primeira, que é o levantamento bibliográfico geral de pesquisa científica, entrevistas com os autores das obras analisadas, que eu vou mostrar aqui, e pesquisas específicas no Laboratório Luz, que é um instituto que estuda
arte, cidade e política com novos dispositivos tecnológicos na Espanha, que eu estou provavelmente indo agora em setembro e passarei um ano fazendo um estágio lá para isso. Será que está cortando? Não, é só lá. Então, basicamente, vou falar bem rápido que o sumário da pesquisa ele se divide em 4 partes, 4 capítulos principais. Eu vou falar de redes. Então, o que eu vou tratar de redes? Existe uma conceituação muito vasta. Hoje em dia, temos que falar tudo é rede, né? É comum dizer a rede surgiu com a internet. Então, eu faço um levantamento bibliográfico sobre essas questões, inclusive, né, do pensamento sistêmico, né, que ele foi introduzido na ciência desde a década de 60, essa relação com a rede, mas não nos meios de comunicação, mas sim nas ciências biológicas. Então, isso foi utilizado, fazer um levantamento sobre isso. Arte em rede, que é um levantamento histórico, participação em rede também, que é um levantamento histórico. Capítulo 2 é sobre cidades. Então, entender as cidades contemporâneas, atuais, como que elas estão, como elas são incorporadas a esses trabalhos artísticos, o que é mais tanto da paisagem quanto do próprio conceito de heterotopia, né, que é estar e não estar. E depois, no capítulo 3, eu vou falar da análise das obras, que eu divido as obras em algumas, por enquanto, em 5 palavras-chave ou tags, que seria memória, passagens, fluxos, deslocamento e paisagem. Dentro de cada uma dessas caixinhas de palavras, eu insiro as obras que me inspiram a analisar. E, por último, a cidade em redes, os meus próprios experimentos artísticos. Por enquanto, eu chamo de experimento, porque eu ainda não produzi, como o João Paulo fez, um trabalho aqui bem bacana para apresentar, tal, com interação. Eu ainda estou muito mais explorando teoricamente, conceitualmente, aonde que eu quero chegar, do que ter uma obra aqui para apresentar, mas isso uma hora ocorrerá, que eu vou mostrar mais à frente. Então, o capítulo 1, ele aqui mais detalhado, para quem se interessar, ler. Os 3 subcapítulos estão mais detalhados. O primeiro, como eu falei, é de conceituação. O segundo subcapítulo, ele fala da arte em rede, desde a arte postal, na década que a gente acha que é a arte em rede colaborativa. Muitas pessoas, surgiu agora, né, com as novas tecnologias, mas não, ela já estava inserida desde a década de 60, 70, né, como na arte postal, nas performances. Então, eu faço um levantamento, né, da arte em rede num caminho histórico. Depois, a participação em rede, que também ela ocorre muito similar ao mesmo movimento, né? A arte postal não é a mesma coisa que os happenings e ready-mades, mas eles ocorreram mais ou menos na mesma época. Então, eram coisas que permeavam esse momento artístico, essa necessidade, né, de dar menos peso ao objeto artístico como único, como o autor e o objeto, né, aquela coisa, aquele distanciamento do público, trazer o público mais próximo. Então, também faço uma geral de vários conceitos. Aqui são alguns deles. O capítulo 2, esse está ainda está sendo feito, não foi concluído, que, na primeira parte, as cidades e suas configurações. Então, alguns conceitos também de autores como Steven Johnson, Moacir dos Anjos, para pensar de que cidade que eu estou falando, né? Qual que é não só eu, como a maioria desses trabalhos, qual é esse tipo de cidade que
que está sendo expressados nos trabalhos artísticos. No outro subcapítulo, Paisagem da Cidade, Imagens em Rede, eu falo também um pouquinho de história, falando desde os situacionistas, né, quando descreviam as cidades através do flané, do caminhar por as ruas, como que isso ocorria, e se hoje era possível também descrever esses espaços da mesma forma. Os conceitos do Nelson Brisac sobre as paisagens urbanas e um livro da Anne Cauquelin, A Invenção da Paisagem, que ela explica mais artisticamente o que seria a paisagem urbana no universo artístico. No outro subcapítulo, Cidade e Arte, aí eu vou falar da mesma forma de arte em rede, um breve histórico também sobre a cidade na arte desde da Renascença, quando ela fazia parte de exposições da arte pictórica, rapidamente, né, que senão, e até chegar nas artes atuais. Por que a cidade inspirava os artistas e continua inspirando? E, finalizando esse capítulo, as cidades nas mídias digitais. Então, vou falar de uns conceitos levantados por André Lemos, quando os novos dispositivos tecnológicos eles surgem e aí as cidades ganham uma outra potência, né, principalmente os dispositivos móveis, onde você participa do espaço urbano tendo uma nova relação, agora tendo, como o João mostrou aqui, um dispositivo portátil, onde você pode caminhar e descobrir informações e tendo outras referências da cidade que, sem eles, você não teria até então. Então, no capítulo 3, essas são algumas obras. Vou mostrar algumas das obras aqui. Provavelmente isso vai aumentar bastante. Quando eu falo de memória, dos trabalhos que me interessa são as ações no Flickr. Todo mundo conhece? O Flickr é um site de imagens, né, onde as pessoas compartilham suas imagens próprias, que hoje você já tira no seu próprio aparelho celular, que nem o Daniel faz, que eu sei, tira do seu celular e vai direto para o seu Flickr, né, que é uma conta pessoal com todas as imagens. Então, você está aqui, tira, vai para lá. E o que está acontecendo são um movimento através dele com os grafiteiros de várias cidades, mas fortemente aqui em São Paulo. Eles acabam conhecendo o trabalho um do outro via o Flickr, né, e que antes eles, né, muitos não assinam para manter o anonimato, e através das imagens, quem é que faz aquele narigão, eu gosto dessa arte, tal, busca, descobre quem é, e através do Flickr eles criam um certo contato ali, criam uma afinidade artística, e que nem aqui é um exemplo mundano, que é esse do narigão. O Ozzy, que também ele aqui ele até assina, mas muitos ele não assina. Um conheceu o Flickr do outro e eles marcaram de fazer um grafite juntos, retomando esse contato através da rede, né? Então, é o sentido inverso. Você tem um contato na rede da internet e volta para a cidade e oferece à cidade uma nova perspectiva através dessa perspectiva artística, através desse contato, né? Então, esses são alguns exemplos dos trabalhos que eles criaram juntos. Outra palavra-chave, outro grupo seria passagens, que é o entre, né, entre uma coisa e outra, estar aqui e habitar dois polos ao mesmo tempo, que eu acho muito legal esse trabalho Dead Drop, que ele usa o pensamento digital e ele coloca no espaço físico da cidade. Então, aqui é uma rede colaborativa de pendrives que ele criou. Ele
faz buraquinho no muro, coloca um pendrive, coloca dado, e aí as pessoas espetam os seus aparelhos sem saber o que tem, deixa coisas, troca coisas, então é uma surpresa de compartilhamento de informação. E ele tem e o que é mais legal é que ele ensina, tem alguns vídeos no site, ele ensina como você fazer isso sozinho. Vai lá, faça um buraquinho, coloca uma corrida, espeta o pendrive, não sei o quê, e aí você mesmo faz, tira foto, coloca passa para eles do site, e aqui é todo o mapa onde esse trabalho já foi feito. É um mapa significante, assim, muito. No Brasil só tem no Rio de Janeiro uma. E então ele está em constante atualização de informação. Outra palavra é fluxos, né? Quando a rede e as obras elas têm como força o fluxo da cidade. Esse aqui é um trabalho, o Desluz, feito pelo Grupo Poéticas Digitais, que é um grupo da ECA, que eu faço parte também. E aqui ele funciona, existe uma câmera instalada numa janela de um apartamento na Rua Augusta, que ela capta as informações do fluxo de pessoas, de carro, ali de fora da rua. Esses dados são emitidos por um software que passa essa variação do fluxo para esse cubo de LEDs, e a intensidade do fluxo, a relação da intensidade do fluxo da Rua Augusta modifica a intensidade do fluxo aqui da obra, e você só pode ver se você abrir o seu celular e apontar para a obra, porque ela é de infravermelho. Então, sem o público, tem vários níveis de colaboração aí. Uma colaboração indireta, de você de ter esse fluxo de pessoas ou não na rua, e essa de você, da obra, precisar dessa sua ação para que ela exista, senão fica um cubo de LEDs. Outra obra que é de fluxos também, que é o Amoreiras, que foi exposto aqui no Emoção Artificial, foi feito pelo grupo também, que são 5 amoreiras que ficaram aqui em frente ao Itaú Cultural. Seguia também a mesma lógica de fluxo, só que através de um microfone captava o ruído da avenida. Esse ruído passava, aqui é um sisteminha, que esse ruído passava as informações para um software criado, emitindo através de um Arduino para esses motorzinhos aqui, que tinham umas hastes, que quanto mais fluxo, quanto mais barulho ocorria, mais essas hastes mexiam e trepidavam as árvores, né? Então, era uma dança de árvores, como se elas estivessem eliminando os ruídos recebidos da própria avenida, se defendendo. Aí depois eu coloco o deslocamento, tem 2 trabalhos, esse é do Urban TIC, que é um grupo inglês, que eles fazem mapas de fluxos da cidade. Então, isso aqui, na verdade, é um vídeo. Então, conforme eles conseguem captar informação de vários tipos de fluxos, desde fluxo nas ruas até fluxo de bar, e eles fazem um mapa aqui que vai mudando de cor dessa variação de intensidade. Então, aí também é uma rede colaborativa mais indireta, né? Dentro do deslocamento também tem um projeto que me interessa muito, que é o canal Motoboy, que é um projeto bem conhecido do Antônio Abad, que ele distribui os dispositivos para uns 15 a 20 motoboys da cidade de São Paulo, e eles criaram uma rede online, que está aqui embaixo, onde eles trocam informação sobre não só o trânsito, mas sobre a vida, e, através disso, eles deram outra dimensão do que esse grupo significava, tanto para a cidade, tanto socialmente, né,
quanto artisticamente, que eles criam muitas coisas interessantes de imagem. Então, é um trabalho bastante bacana de visitar. E, por último, Paisagem, que aqui está representado por esse trabalho com o Nímade, que também é bem conhecido, ele é de 2001. Ele cria um mapa gráfico, você entra no site, que é isso aqui, você vai e você compra um lote de pixels. Então, você ganha um lote de 16 por 16 pixels, escolhe qual vai ser o seu território, e, através disso, ele está criando um mapa de imagens colaborativas da internet. Atualmente, tem mais de 3.000 usuários, e é interessante como esse mapa fica muito similar ao mapa físico mesmo que a gente conhece, né? Estou falando das minhas próprias experiências. Tenho um blog desde 2003. Ele foi mais uma forma de pensar o meu ponto de vista e o meu ponto de experiência na cidade. Então, eu atualizo com uma certa frequência. Eu tenho um banco de imagens bem grande. Já tenho umas ocorrências, de alguma forma, participativas dentro do blog, onde os meus amigos, por exemplo, essa ação aqui, A Sua Porta, os meus amigos mandaram imagens da porta da casa deles. Então, cada um fez e está gerando uma coisa bacana. Uma outra ação, uma série de vídeos, que não vai dar para mostrar aqui. O primeiro é sobre o bairro Glicério, a Baixada do Glicério, mais especificamente, que eu estou fazendo uma série de vídeos de lá, e eu quero fazer sobre várias cidades, focando nos lugares que são aqueles lugares que ninguém está afim muito de ver, né? Que está, mas não está na cidade, né? O que acontece ali é dar um foco a isso e depois abrir para que as pessoas possam emitir, através de imagens, através de vídeos e de outras formas, a mesma perspectiva do que elas percebem sobre as suas cidades nesses pontos invisíveis, né? E outro trabalho é o Ponto Cego, que é também, por enquanto, é um vídeo, mas aqui são fotos, que é mostrar o entorno daquilo que é o que mais representa uma cidade, um monumento, né? Muitas vezes é uma igreja, né? Qual um símbolo de São Paulo? Um dos símbolos de São Paulo é a Praça da Sé, né? Que tem a Igreja da Sé. Então, é mostrar o entorno desses grandes símbolos através de... Então, aqui tem um videozinho rápido que eu fiz da cidade de Santos, que é inserido dentro desse ponto. Essa é uma igreja do Imbaré, que é um centro. Inserir o que tem, substituir o que tem, na verdade, atrás dessa igreja, atrás desse ponto, o entorno dela que passa despercebido, né? Então, essas são algumas ações, e também vai ser aberta também. E, por último, só falar desse trabalho, que é o MUBI Virtual, que é um projeto que eu participo desde o começo, que é um projeto colaborativo, que já está online e já tem um aplicativo, onde as pessoas elas inserem informação sobre as esculturas de espaços públicos, né? Então, atualmente ele tem 500 esculturas, um banco de dados de 500 esculturas inseridas pelas pessoas, pelos usuários, que fotografam, colocam o ponto aqui do endereço, né? E as informações, se ela não tem, outras pessoas podem colocar, como no Wikipedia ocorre, e você pode criar um itinerário também de onde você está para aquela escultura. Então, é um espaço sem curadoria, né, de obras públicas, e que está sendo bem
bem legal e já tem quase todos os estados já estão representados no banco, e ele provavelmente vai crescer, e é legal como que cria-se aquilo que eu falei no começo, uma nova perspectiva sobre o espaço físico ali de atuação. Você está e você tem aquela informação ou aquele registro de uma coisa que está na cidade, um objeto artístico que está na cidade, e através da rede e dos dispositivos tecnológicos móveis, você cria uma nova relação com esse espaço que até então não teria, né? Então é isso. E o cronograma não importa muito, que mudou um pouco da pesquisa, mas é isso. Aqui tem os referenciais bibliográficos, depois posso disponibilizar a apresentação, e para não exceder demais o tempo. Obrigada. Obrigado, Tatiana. É muito interessante essa questão da criação colaborativa, porque nessa época em que nós estamos vivendo a paranoia dos direitos autorais, né? Que tudo é direito autoral, tudo é passível de processos, né? E parece que há um movimento contra isso, né? Eu queria comentar isso com vocês, aliás, fazendo uma pergunta para vocês dois. Como vocês veem essa questão da autoria nesse universo que a gente vive hoje, com esse impulso gigantesco de criação coletiva? Como é que fica a questão dos direitos autorais, né? Quem é o autor? Quem assina a obra, no caso de um trabalho colaborativo, né? Quem desenvolveu a plataforma, quem iniciou o processo, enfim, como é que vocês enxergam essa questão da autoria? Eu queria, enquanto não chegam as perguntas, se é que elas vão chegar, eu queria comentar isso com vocês, que eu acho uma questão muito importante hoje em dia, né? Não só do ponto de vista da autoria, como do ponto de vista legal da coisa. Bom, eu acredito que quando uma obra é colaborativa, ela é de todos, certo? Mas também entra essa questão legal. Ok, os autores originais da obra, eles é que ditam o que é que vai ser e o que é que não vai ser. Quando você faz qualquer obra, se você vai disponibilizar para outras pessoas, se você vai vender, você é que decide, né? Mas eu acredito que, com a internet, você realmente tem essa possibilidade de ser inserido em vários contextos, certo? De obras colaborativas, e que estão disseminadas de tal forma que, no final das contas, você não sabe quem realmente é o autor, né? Até porque eles não obrigam você, assim, não tem ninguém atrás com uma arma, você tem que fazer isso, senão você vai ser preso. Não tem ninguém fazendo isso, mas você sabe, moralmente, eticamente, você tem que cumprir uma série de coisas. Na internet ninguém vai lhe achar. Então, em teoria, você tem que ser ético, no final das contas, para esse tipo de coisa. E você, Tatiana, você teve uma experiência aqui no Emoção Artificial, junto com o Grupo Poéticas Digitais, que é um grupo grande e, inclusive, mutante, né? As pessoas vão se alterando ao longo do tempo, gente entra, gente sai. Como é que você vê essa questão? Tudo bem, quem assina é o Grupo Poéticas Digitais, mas... Das pessoas, né? É como se fosse um nome fantasia, uma entidade, né? Mas essas coisas não surgem por geração espontânea, né? Alguém tem uma ideia inicial, enfim, existe sempre uma fagulha inicial, né? Tem duas coisas aí sobre a colaboração, né? Eu acho que quando tem uma proposição artística colaborativa, ela está pré-determinada pelo autor, sim, né? Existe um limite da colaboração
que já foi pensada na concepção da obra artística. Então, ela é colaborativa, mas até onde o meu sistema permite que ela seja. Então, aí já é uma participação meio que forjada, de alguma forma, porque você participa como um alimentador, mas não como um autor, de fato, né? Tem uma discussão sobre... muitos livros falam sobre a morte do autor, mas ele não morreu ainda. Na minha concepção, ele continua bem vivo, inclusive, porque é ele que constrói as plataformas ainda, né? Para que se existe mesmo que a gente não fala de tecnologia, se tem uma performance onde está aberta a participação, ela também prevê um limite ali, né? Por mais aberta que ela seja. E agora já a colaboração online, por exemplo, quem é mesmo o Wikipedia, que ele só existe porque ele é colaborativo e só tem informação ali porque as pessoas colocam, mas ele tem alguém por trás, tem uma assinatura, e isso eu acho que as leis estão acompanhando essas coisas, por mais que agora o controle seja muito mais assim frágil, né? Controle mais frágil, mas ainda a gente depende dessas hierarquias. Quanto ao grupo, ele tem um coordenador fixo, né, que é o Gilberto Prado, e isso é bem claro ali no grupo, e que todo mundo... o grupo está aberto, você pode ficar lá o resto da vida, se você quiser. A entrada e a saída, ela é pelo interesse individual de cada um, né? Então, quando a gente faz parte... Eu fiz parte desse projeto, mas eu não fiz parte do outro, isso está claro para todo mundo que está lá participando. Legal. Tem uma pergunta para a Tatiana, chegou de Fortaleza, né? Júnior Pimenta. Ele diz assim, tem uma artista chamada Lília Amaral que fala de um sujeito errante na cidade que não segue os padrões urbanísticos de ordenamento. Aí ele pergunta, você tem estudado a ação de artistas com proposições errantes através de uso de GPS? Isso está, de certa forma, eu tenho até no meu iPhone. Obrigada pela pergunta. Muito legal saber que vocês estão vendo, né? Mas isso é uma ação que vem acontecendo com uma certa frequência. Eu tenho até no meu iPhone um trabalho que ele dá caminhos alternativos ao Google Maps. E dessa Lília Amaral eu não conhecia. Vou pesquisar, obrigada pela dica. Mas ele dá caminhos não previstos pelo Google Maps, né? Então, você tem o GPS, ele vai sempre, para você conhecer um novo caminho, ele te oferece essa alternativa, que é, de certa forma, essa lógica do percurso errante, né? Eu acho bem bacana isso, eu tenho até uma ideia de fazer uma coisa similar, e é a forma de você desvirtuar, né? Na verdade, você subverter as leis impostas pelos sistemas fortes como o Google, né? Então, eu acho que os artistas eles fazem isso sempre, e não é porque agora a gente tem esse deslumbramento tecnológico não ocorre, eu acho, que com muitos artistas, né? Eles, na verdade, eles brincam muito mais com as possibilidades não oferecidas do que com, nossa, olha que lindo, vamos usar de maneira bela, né? Não, vamos subverter as funções e oferecer uma nova forma de encarar esses meios, né? Eu acho legal. A gente tem sempre que lembrar que a questão do flaner, né, vem do século XIX. O Baudelaire falava muito, o poeta Baudelaire falava muito sobre os flaneurs. Eram pessoas que ficavam vagando pelas ruas de Paris sem rumo, com o objetivo de encontrar lugares
desconhecidos e interessantes por acaso, né? Depois vieram os situacionistas, com a questão da psicogeografia, que é trafegar pela cidade em busca de espaços emocionais, quer dizer, que fazem sentido para ela, pessoalmente. A tecnologia só veio a facilitar isso. Mas as coisas vêm de muito tempo, são antigas. Tem os mais conceitos, né? Eles estão, né? A gente acha que eles vieram. Não, as tecnologias elas seguiram um pensamento já existente. Exatamente. Né? Tem mais uma pergunta para a Tatiana. Essa é de internet, só que não tenho aqui nem da onde nem quem. Você acha que esse tipo de trabalho que você mostrou pode mudar a relação das pessoas com o espaço público nas cidades? Eu acho que elas estão mudando, né? Não há possibilidade. Pelo menos o meu muda, né? O meu, quando eu conheço esses trabalhos e de alguma forma participo, interajo, influo nesses trabalhos, já muda a minha forma de estar, né? De estar no espaço como um todo. Então essa ligação entre você convivendo na cidade e convivendo num espaço virtual ou que quer que seja, né? Num espaço não tangível, ele cria camadas, né, de possibilidades de percepção, né? Então, uma camada física do espaço público, uma outra de um dispositivo, uma outra sensório de perceber, né? E assim vai ocorrendo. Eu penso em camadas. Né? Uhum. Tem uma pergunta para os dois, que chegou do Rafael Alves, de Campinas. Ele diz assim, vocês acham que... Acho que o João Paulo pode começar. Vocês acham que coletivos artísticos prejudicam a visibilidade de cada artista individualmente? Quer dizer, você com a experiência do Recombo, e mais ainda com a experiência do Mangue Beat, né? Que era puramente um coletivo. Lógico que você tinha o Chico Science, vamos dizer assim, com uma força gravitacional mais forte, mas era a força do grupo mesmo, né? Há pessoas que sobressaem, no caso, como exemplo o próprio Chico Science ou o Mundo Livre, no caso do Mangue Beat, né? Mas em grupos colaborativos, eu creio que um artista ele não está ali para se mostrar, ele está para mostrar o grupo. Então, eu acho que não prejudica na medida que o artista está lá justamente para fazer o grupo crescer e não se mostrar individualmente. Justamente seria o pacto que é feito. Exatamente. Né? Antes, né? Como é que você vê isso, Tatiana? Eu vejo igualmente, como vocês. Né? Se é grupo, você está lá, você pode fazer... Todo mundo ali que é do grupo, por exemplo, que eu participo, tem sua produção própria. Pessoal. Então, só que em grupo a gente faz coisas muito maiores, né? Que individualmente talvez não fosse possível. Então, acho que é só positivo, sim. Bacana. Olha, não chegou mais perguntas. Eu vou encerrando, né? Mesmo porque nós temos quase em seguida, uma outra mesa. Vamos ter um coffee break aí daqui a pouco. Cafés, não só café, sucos e outras coisas. Na verdade, é às 7h essa mesa, que se chama Arte Hacker e do Algoritmo. Logicamente, todo mundo está convidado. Eu encerro essa mesa. Agradeço muitíssimo a presença de João Paulo e da Tatiana aqui. Eu que agradeço. E é isso, gente. Eu agradeço vocês também. Obrigado.